Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o deputado federal, primeiro suplente na atual legislatura e foi deputado federal na legislatura passada, Giga Peixoto. Ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PRD. Giga, é um prazer ter você aqui novamente. Nós nos falamos em entrevista na campanha passada, inclusive você esteve aqui 4 anos atrás, e agora a gente volta com o projeto Sala Política e dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite aí para os telespectadores da nossa TV Todo Dia. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado às pessoas que nesse momento estão nos assistindo. Obrigado você que vai ver, vai escutar sobre a boa política que é a nossa prática comum. O que nós queremos é melhora constante da qualidade de vida sua. Giga, você foi eleito no primeiro mandato pelo PSL, então PSL, né, acompanhando a chapa que apoiou o presidente Bolsonaro e fez um brilhante mandato, inclusive tendo ficado entre os 5 melhores deputados do Congresso Nacional, aliás, parlamentares do Congresso Nacional, porque na lista e na análise também tinham senadores. Não é? Como foi essa experiência da vida privada como empresário e adentrar a política e tendo um reconhecimento tão grande assim como os fóruns que analisam a vida política brasileira? Luiz, se você me permite me apresentar à população, ao telespectador, eu entrei na vida pública, a primeira vez que eu me filiei no partido foi há 10 anos atrás, quando eu tinha 55 anos de idade. Aí eu comecei a perceber um pouco antes a necessidade das pessoas participarem da boa política. Porque sem a política, verdadeiramente, a gente não faz nada. A política é mola propulsora de qualquer ação, seja positiva, seja negativa. Então nós enxergamos a necessidade, eu que sou direito, a necessidade de participarmos da política. Em 2016, pela primeira vez eu me filiei no PSC, saí candidato na minha cidade, com apenas 6 candidatos a vereador, não consegui nem montar chapa. Depois, competindo com o prefeito que tentava a reeleição e 2 ex-prefeitos. A eleição de Itatê foi marcante no ano de 2016. O prefeito que tentava a reeleição teve 13 mil votos, eu tive 12 mil votos. Graças a um debate que nem esse que nós estamos tendo aqui na TVT e TV Globo da nossa retransmissora regional. Isso me credenciou a sair candidato a deputado federal em 2018 sem usar fundo eleitoral e saímos ali eleitos. Mais do que isso, em 2022 eu tentei a minha reeleição. Eu dobrei a votação sem usar novamente o fundo eleitoral. Isso prova que o nosso mandato foi um mandato de excelência. Então, eu venho novamente para o pleito eleitoral desse ano, sou pré-candidato a deputado federal pelo PRD, que é o antigo Patriotas, e teremos a convenção no próximo dia 25, lembrando que o partido começa com o número 25, e começamos aí essa jornada. E aí, recuperando a minha pergunta, como foi a experiência da iniciativa privada, que é uma realidade, né? Sempre falo nas entrevistas, quem já teve mandato se assusta sempre no começo, depois entende que o tempo do público é diferente do privado. Né? Como foi essa mudança, essa virada de chave do privado como empresário para o público, né? O que deu tempo de fazer e todos os reconhecimentos que você teve como eleito um dos 5 melhores parlamentares do Congresso e as perspectivas do que você acredita que estão nos seus projetos numa eventual eleição agora em 2026? O que eu aprendi na vida privada, no âmbito empresarial, a gente sabe que o que move um país é o trabalho. Eu levei isso para o Congresso Nacional.
E dentro do Congresso Nacional, entre fazer o fácil e o difícil, eu preferi fazer o correto. Tem uma coisa que é muito marcante para mim. Eu comecei ali a ver a preocupação com as emendas parlamentares, tratar esse dinheiro público, talvez mais cuidadosamente do que fosse da minha empresa. Tá? Eu realmente mergulhei de cabeça dentro do Congresso Nacional com a pretensão de fazer que a vida das pessoas melhorasse. Tratamos dentro do Congresso Nacional todas as pautas, estudando pauta a pauta. Ficava de noite estudando, amanhã a votação vai ser isso, deixa eu ver, para que eu pudesse dar um voto de qualidade dentro do Congresso Nacional, da Casa de Leis brasileira. E foi muito valorizado, tanto que eu cheguei a ser, entre senadores e deputados federais, como você bem falou, dentro do Congresso Nacional, o 6º melhor deputado avaliado pelo ranking dos políticos.org. Tá? Isso me deixa orgulhoso, com certeza. Meu pai e minha mãe, hoje longe dos meus olhos, mas sempre presentes no meu coração, e minhas filhas, meus irmãos, enfim, é um motivo de muito orgulho. E esse choque de realidade, no final das contas, chegou a ter ou não? Você já esperava? Eu já fui preparado, fiz parte ali, um pedaço da transição do governo Temer com o governo Bolsonaro. E a gente estuda, né? Eu sempre falo que a melhor sorte sempre vem acompanhado com conhecimento. Eu uni o meu conhecimento de vida na vida empresarial, o conhecimento na vida política. Eu me debrucei em cima de livros, hoje nós temos ferramentas, Gustavo, você sabe muito mais do que eu, que nos permite, tá, a ter um amplo conhecimento. Nós temos o YouTube, nós temos as redes sociais. Eu acho o YouTube uma ferramenta sensacional, no qual a gente pode ali tirar dúvidas, mais do que isso, aprender. Porque nós somos eternos aprendizes. Ninguém é tão grande que não tenha nada que aprender e ninguém é tão pequeno que não tenha nada que ensinar. Então esse choque de realidades, sem dúvida, foi mais calmo para mim, porque eu sabia como eu iria enfrentar o Congresso. E sem dúvida alguma, nós temos que enfrentar o Congresso sabendo que dentro do Congresso tem o antagonismo, que são as pessoas da esquerda. E para conseguir que suas pautas, seus projetos caminhassem, nós temos que haver o diálogo. E eu fui um deputado naquele momento que frequentava o antagonismo para provar que meus projetos iriam melhorar a vida dos brasileiros. Giga, acredito que numa eventual reeleição direta, ou seja, nesse mandato atual, que você está como primeiro suplente, talvez, se não tivesse como primeiro suplente, mas como mandatário, não teria tido tanto tempo para refletir sobre o que faria diferente, né, para um segundo mandato. Como você teve esse período de 4 anos capaz de refletir o mandato anterior, o que você faria para melhorar ou de diferente? Como todos me conhecem, minha vida pessoal, eu sou formado em administração, pós-graduado, sou pós-graduado até em economia, tenho todo esse diferencial de conhecimento. Então, como no mandato passado, no mandato do presidente Jair Bolsonaro, eu era vice-líder do Bolsonaro e líder da Comissão de Finanças e Tributação e também líder da Comissão do Desenvolvimento Econômico, da Indústria, do Comércio e de Serviços. Toda essa toada que nós pegamos aí, nós iríamos, nesse mandato, no qual fiquei como primeiro suplente, continuar a pauta, porque na CCJ, que é a última casa antes dos projetos irem em votação no plenário, eu tenho 3 projetos lá que estão prontos para ser votados e que eu não pude, por não estar presente nessa legislatura, dar aquele empurrãozinho para que chegasse ao plenário. Então,
seria uma continuação do meu mandato de 2018. Você pode nominar os projetos sobre o que Posso. verte? Tem um projeto muito bacana que eu peço aí a você que está me vendo aqui, que é o apaixonante, que é o projeto de lei 3114/2019. Você que tem filhos, você que tem netos, sua família mesmo, que é o projeto que inclui na grade escolar a matéria educação financeira. As crianças precisam saber como funciona, qual o movimento do dinheiro. Muito fácil hoje uma criança chegar para um pai, para uma mãe e falar: passa um Pix, pai, passa o cartão. Eu tenho 3 netas que são menores de idade e hoje já é permitido a esses menores de idade terem um cartão de débito. O Nubank faz isso, vários desses bancos aí digitais, as fintechs têm esses cartões. Tá? Então, eu dou uma mesadinha para as minhas netas. Então, elas vão na cantina da escola, elas põem ali o cartão, aí eles ficam ali escondidinha para passar a senha, tá? Aí elas vão para casa, elas pegam o caderninho delas, eu tinha tanto de saldo, eu gastei tanto, tenho X de saldo. Tá? Até um dia, por sinal, uma das minhas netas, ela falou: vô, e se eu passar mais? Eu falei: vamos fazer um teste? Tá? Então ela fez um teste com R$1 a mais, não passou. Eu falei: você entendeu agora? Ela falou: entendi, meu cartão então é super limitado. Eu falei: o seu não, todos. Isso mostra que o cartão delas são limitados, dos pais dela é limitado e que o cartão do avô é limitado e que a vida é limitada. Nós temos que ter regras. Nós temos que ter regras. O futuro da nação, que é um termo que a gente fala há tanto tempo, ele realmente precisa acontecer. E nós temos que plantar bem hoje para que a colheita no futuro aconteça. Eu digo uma coisa para você, Liz, você é pai, como eu já sou avô. Infelizmente, nós vamos entregar um país muito pior do que nós recebemos. Muito pior. Torço para que as minhas netas possam entregar para as filhas delas um país melhor do que elas vão receber. Esse é meu sonho, essa é a minha luta, essa é a minha pauta. É isso que me faz estar na política. Tem os outros projetos, você se recorda? Tenho também aqui projetos muito importantes. Tá? Um é sobre... são projetos que existem lá fora, a gente só está trazendo para cá. Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre autismo, transtorno do espectro autista. Tem um projeto que está lá na CCJ também, que é a pessoa aos 7 meses de idade, o nenenzinho, já ser diagnosticado se tem o transtorno do espectro autista, se ele é autista. Tá? Isso existe em outros países. A gente sabe que o autismo não tem cura. Porém, se for detectado precocemente, ele pode ser tratado para que o grande problema do autismo, que é a sociabilidade, seja de uma forma muito melhor para a vida dele. Esse está pronto para ser votado também. Tem mais 2 que estão lá. Tá? Um é sobre... Você é advogado, né? Que até ontem saiu que houve um comentário muito grande, eu vi nas redes sociais, que o projeto já está indo para o plenário. Eu tive ajuda aqui do Dr. Alfredo Scaff, que foi até candidato da OAB pelo Estado de São Paulo, que é o projeto para que a eleição da OAB nacional seja feita pelos advogados. Porque você sabe que a OAB nacional, ela não é de forma direta. Tá? Os conselheiros, né? Nós elegemos os conselheiros, e acaba sendo sequestrado pelos partidos políticos, né? Os partidos políticos fazem um lobby muito grande para eleger o presidente nacional da OAB. E geralmente, ultimamente, tem sido de esquerda já há algum tempo. Então, você tem mais conhecimento do que eu, como advogado, o que é esse sofrimento de você ser advogado e não poder representar a nível nacional
para a pessoa que você quer que seja democraticamente o presidente da OAB. E, por fim, é um projeto simples, que também está na CCJ, que também virou notícia em tudo que é canto aí, que é um projeto que já existe em outros países, que vai evitar um monte de problemas para o Brasil. Placa do veículo. Tá? Hoje, a placa do veículo pertence ao chassi do veículo. A placa do veículo seria a sua. A placa do veículo... Nos moldes americanos, né? Nos moldes americanos. Tudo que tem de bom lá, a gente pode trazer para cá. Então, você está lá, você tem o seu veículo, você vendeu, você tira a sua placa, leva para casa, o que comprou o carro, coloca a placa dele e fim de papo. Tá? Imagine, isso aí iria evitar problemas que você sabe que existe. Você tem que explicar na justiça, hoje, que o carro que você vendeu, que cometeu um ato ilícito, você tem o seu nome envolvido. Você tem que ir lá na justiça e falar, não tem nada a ver com o que aconteceu aí com o carro. Tá? Quantos e quantos casos existem nisso? Então, esse projeto é muito simples. A própria clonagem de veículos, né? Também. A placa do veículo pertence a um CPF, não a um chassi. Eu acredito que até a clonagem de veículos também melhoraria o processo de explicação. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei concursado uma época na Polícia Técnico-Científica e existiam muitos casos, por exemplo, o carro branco da marca X aqui e tinha um clone exato no Rio de Janeiro. Por que as pessoas escolhiam essa placa? Porque eles puxavam que aquele carro que tinha as mesmas características, era branco de tal marca, eles puxavam um carro qualquer com a mesma característica e faziam um clone. É muito mais fácil se eu tenho, como eu posso mudar a placa, se eu tenho um carro de um modelo X de cor preta e eles colocam essa placa, não é aquele carro que está cadastrado. Eu explico mais fácil do que provar que eu não estava no Rio de Janeiro em determinado horário. Né? Perfeito. Então acredito que é um encaminhamento bastante interessante. Perfeito. Giga, me corrija também se eu estiver errado, você foi um dos deputados que mais endereçou emendas parlamentares para as APAES e para as instituições de terceiro setor, salvo engano, no Estado de São Paulo enquanto esteve como deputado. É uma bandeira sua permanente? Você pretende voltar a fazer esse trabalho? Como que se deu essa construção sua com o terceiro setor? Eu sei que você já tem uma vivência grande no terceiro setor, mas essa paixão, vamos dizer assim. Eu sou de Tatuí, eu logo criança já me identifiquei com o terceiro setor. Fui, na mesma época, presidente de um lar de idosos, o Lar São Vicente de Paulo de Tatuí, que foi fundado em 1905. Eu fui diretor, fui presidente, também fui tesoureiro de outras tantas entidades, sempre de forma voluntária. Então, o terceiro setor para mim foi uma pauta. Eu falo que foi uma mão cirúrgica chamada o nosso Todo-Poderoso, nosso Deus, de colocar dentro do Congresso Nacional um deputado que tem um amor incondicional com o terceiro setor, que é um setor que tem um sofrimento no Brasil há 526 anos, desde quando o Brasil foi fundado, a nossa fundação em 1500, sofre com isso. O que seria da população civil, dos Rotaries, dos Lions, das lojas maçônicas, tudo no terceiro setor? O terceiro setor sofre. Tá? Ele tem que ter os bingos, tem que ter os boi no rolete, porca paraguaia, enfim, festas para arrecadar dinheiro. Mas aí chegou 2020, pandemia. Tá? E pasmem vocês, Gustavo, eu recebi críticas de outros deputados. Falava, Giga, você é tonto. Você manda o seu recurso para a entidade para custeio, porque você pode mandar para custeio e para compra de equipamento. O custeio você pode fazer no plano de trabalho, que você vai usar aquele dinheiro para pagar folha de pagamento, para comprar insumos, para comprar remédios, para comprar um monte de comida, enfim. Naquele momento, eu que já conhecia toda a estrutura de um asilo, de uma APAE, nós mandamos todas
para custear, tá? Todas para custear. Tem vídeos de presidente de entidade agradecendo por ser de custeio. Tá? Não Então, trava, né? Não trava a gestão para... imagine 2 anos sem uma entidade poder fazer uma festa para arrecadar dinheiro para a entidade. Eu torço um dia, Luiz, para que uma PAI faça um boi no rolete para ser apenas um boi no rolete, não com o intuito de arrecadar dinheiro para a entidade. E hoje, aqui eu quero saudar todos os gestores, os voluntários das entidades que doam, mais do que amor, doam o seu tempo para a entidade. Tem até um vídeo que daqui a pouco eu estou só dando uma editada que ficou muito longo, da senadora Damares Alves, que na época era ministra da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, no qual eu fui falar com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, para que os mais de 5.500 municípios no Brasil tivesse um recurso extra para as ILPs. ILPs quer dizer entidades de longa permanência. Tá? Então, a atuação nossa como deputado não só foi para o Estado de São Paulo na pandemia, na crise pandêmica, foi para o Brasil inteiro e foi reconhecido pela ministra, então ministra Damares Alves, e pelo presidente Jair Bolsonaro. Giga, eu lembro que, inclusive, eu estava presente, você destinou também para a PAI de Americana recurso, né? Americana foi, eu não posso deixar aqui, que foi um pedido feito pelo meu amigo Caio. O Caio pediu para que eu pudesse enviar para a PAI e teve mais uma entidade, que era uma entidade de abrigo de crianças, que eu não me recordo o nome aqui. Também mandamos aqui para a Americana, graças ao Caio, a interferência do Caio, para a saúde pública de Americana. O próprio prefeito Chico e o vice Odir, eles falaram, agradeceram por essa indicação de emenda parlamentar. Eu falo indicação porque tem muito deputado, o Gustavo e você que está nesse momento me ouvindo aqui, que fala: eu mandei tanto para a tua cidade. Você foi e fez a indicação, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do pagador de impostos e esse dinheiro você indica. E outra coisa, viu? Todas as indicações que nós fizemos, nós depois a gente foi fiscalizar. Como eu falei anteriormente, a minha fiscalização pelo dinheiro público talvez seja até maior pela fiscalização do meu próprio dinheiro. Giga, você pegou, acredito, o auge do bolsonarismo, a eleição do PSL foi, né, todo aquele movimento muito forte, aí você se elegeu e houveram ataques à direita, né? A prisão do presidente Bolsonaro, enfim, toda essa celeuma, deputado que teve que se ausentar do país, ou na Itália ou nos Estados Unidos. Como que você vê hoje essa construção dessa direita, os sobreviventes, vamos dizer assim, que muitos tiveram que sair, ou alguns presos, né, com a perseguição que acontece. Como que você vê hoje a direita, como que ela está estruturada para essa eleição, o que você espera da eleição nacional e também da bancada que é mais conservadora no estado de São Paulo? Você falou a palavra certa, conservadora. Eu sou de direita conservador. Outro dia eu dei uma entrevista para o Pânico. E o Emílio Surita, primeira pergunta que ele já falou, ele fez assim, em tom de brincadeira: mais um bolsonarista. Eu falei para ele que, na realidade, eu não sou bolsonarista, eu sou de direita, eu prezo pela vida, sou contra o aborto, eu sou a favor da gente resgatar o patriotismo e, sem dúvida alguma, o nosso esteio, que é a família. Então, a palavra Deus, pátria, família faz parte da minha vida. Eu também uso a quarta, que chama-se liberdade. Os homens livres e de bons costumes têm que ter essa pauta importante. E eu falei para ele que eu sou a favor de um Estado totalmente desinchado, num Brasil totalmente menor,
Falei para o presidente Bolsonaro quando tive a oportunidade. Ele pegou o país com 23 ministérios. A primeira vez que teve a reunião, eu falei, presidente, vamos diminuir para 15. Tá? Mas, por motivos que fogem ao meu conhecimento, continuou com 23. Hoje nós temos 39 no governo do amor, no governo do Lula. Até porque, você que está me ouvindo, Ministério da Igualdade Racial. Eu não sei para que serve, gente. Eu não sei para que serve. Luiz, me explica para que serve o Ministério da Igualdade Racial, você que é advogado, sabendo que o crime de racismo já está tipificado na nossa Constituição Federal. O que esse ministério faz, Luiz? Me explica. E inafiançável, inclusive, né? Teoricamente, uma secretaria já seria talvez até mais do que o bastante, né, do que o Ministério. Uma estrutura que o Ministério precisa ter para um assunto que é importante, mas que não foi para brigar as pessoas ali, já está tipificado na nossa Constituição, né? Crime de racismo que nem você falou, inafiançável. Tá? Desculpa, gente, eu peço a você que está me vendo nesse momento, se você achar que o que acontece em Brasília, o que acontece na política não vai impactar sua vida, isso aí é uma mentira. Eu tenho dó hoje dos contadores, porque o imposto subiu muito. Aí o cliente do contador vai chegar lá e falar, meu imposto subiu muito. Como se o contador fosse o culpado disso aí. Eu gostaria muito que as pessoas, comerciantes, sociedade civil, as pessoas que não trabalham, jovens, todo mundo, começasse a ter ideia do que está acontecendo no Brasil. Então, por isso que eu tenho esse sentimento de dó dos contadores, que eles têm que explicar. E é um manicômio tributário. É um manicômio tributário, tá? É um monte de nós, tributários, que nós tivemos ontem, tá? Que agora vai ter o Split Payment, que vem a ser o seguinte, preste atenção, gente, você que é comerciante, você que é prestador de serviço, tá? Quando alguém no seu comércio passar um cartão, a partir do dia 1º de janeiro, 27% do cartão que ele passou imediatamente já irá para o governo, imediatamente. Esses 27% que geralmente você paga depois de 30 dias, quando você recebe do cartão, tá? Quando você recebe do cartão, esse prazo de 30 dias que a gente chama de float financeiro, você pode fazer um monte de coisas com esse dinheiro, tá? Até promoções, coisas para a sua empresa. Aí quando chega a 30 dias que você recebe do cartão, aí você paga o DARF. A partir de 1º de janeiro. Esse governo que só pensa em impostos, esse governo gastador, já vai pegar a fatia dele primeiramente. Passou o cartão, 27%, desculpa, falei 23%, 27% já vai para o cofre do governo gastador. Tá? O que vai acontecer? Vai subir as coisas, vai gerar inflação, vai gerar, sabe? Tá? E a população precisa saber disso. A população precisa estar ciente. Aí você vai chegar para o contador seu da empresa e falar, meu imposto veio. Se você não participa da política, outro participa, não existe cadeira vazia. Se você não sentar na cadeira, o outro vai sentar. E dia 4 de outubro, você vai definir com a sua ferramenta democrática, que é o seu voto, os próximos 4 anos do país. Os próximos 4 anos da sua vida. Os próximos 4 anos da vida da sua família, do seu negócio. Essa ferramenta democrática é igualzinha do pobre, do rico, do homem, da mulher, do jovem, do idoso. É igualzinha, é um só. Eu peço para que todos, você use com sabedoria, use com inteligência, use pensando em entregar um país mais justo, um país mais desinchado,
É isso que é meu sonho, Luiz. Diga aí, primeiro turno, eleições presidenciais, com quem que você vai? Eu sou de direita, tá? Eu vou, se tudo do jeito que se está caminhando, Flávio Bolsonaro. Estado de São Paulo, Tarcísio. tem algum ponto de atenção no processo nacional que você acha que está em risco? Hoje não dá para falar quem ganha, né? Você acha que... Olha, realmente nós temos um governo populista, tá? Que amarra as pessoas. Tá? É um governo populista que está empobrecendo o país. Porque a única coisa que enriquece o país é o trabalho. E nós temos hoje um legado de Bolsa Família enorme. Tá? Então, eu como empresário, eu sinto dificuldade em arrumar alguém que queira trabalhar formalmente. Na informalidade você arruma um monte. E todo mundo sonha um dia em estar na formalidade. Tá? Então a gente vê que a pessoa, eu trabalho mais sem ser registrado, porque senão perco a Bolsa Família. Eu ia falar exatamente isso. A Bolsa Família tem que ter, eu sou a favor da Bolsa Família, tem que ter uma data de entrada e data de saída e no meio disso aqui um acompanhamento. Ela hoje é um funil, fácil de entrar e difícil de sair. Eu torço para que esse funil vire de ponta cabeça, seja difícil de entrar e muito fácil de sair. Tá? Porque, Liz, nós precisamos pensar que esse dinheiro do Bolsa Família ele poderia ser melhor usado com o próprio recebedor do Bolsa Família. Nós temos uma saúde no Brasil precária. E essa saúde precisa ser melhorada para que o trabalhador tenha condições físicas saudáveis para poder trabalhar. Nós temos que ter uma educação de qualidade para que o trabalhador tenha conhecimento intelectual do trabalho que ele irá prestar. Isso que gera riqueza para o país. Veja o exemplo que está o Paraguai. Quantas empresas estão saindo daqui e indo para o Paraguai? Porque não aguentam mais essa taxação abusiva que o governo está fazendo. Tem outra coisa, ontem nós ficamos ainda, que não foi noticiado como deveria ser, a taxação de 55% da China com a nossa carne bovina. O que o governo Lula falou? Quieto, por ser a China. Ele prefere não sentar numa mesa de negociação com a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, para que essa culpa, essa narrativa de culpa, fique com a família Bolsonaro. Marco Rubio, secretário do Trump, ele deixou bem claro que a culpa da taxação dos Estados Unidos com os produtos brasileiros foi a falta de diálogo com o governo brasileiro. Não tem nada com família Bolsonaro, com outro, é falta de diálogo. Meu amigo, nós temos que sentar numa mesa e conversar. Olha, vamos conversar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você pega, por exemplo, um celular da Apple. Tá? Olha que coisa, gente. Celular da Apple, nossa, um dos mais caros do mundo. Uma carga tributária enorme. Você acha que os Estados Unidos não quer vender mais celular para o Brasil? É claro que quer. Aí o governo Trump ele quer que abaixe essa taxação para eles venderem mais para o Brasil. Tá? É o comércio, é livre negociação. Ah, vocês não vão baixar a tributação. Estou citando um exemplo aqui. Da Apple para o Brasil, ótimo, eles vão aumentar a sua tributação, que eles vão vender menos para cá também. Muito fácil. Tem um dado, você que está me escutando aí, que está me vendo, que no Paraguai, que o celular custa acho que 1/3 do que custa no Brasil, tá? A Apple já está vendendo mais para o Paraguai. E olha o tamanho do Paraguai, olha o tamanho do Brasil. E outro dado mais importante ainda, tá? De cada 10 produtos Apple,
7 são comprados por brasileiros. Que estão comprando no Paraguai, inclusive. Que vão comprar no Paraguai. É. Tá? Amigo, isso aí, o Ministério da Economia tem que me falar, pá, espera aí, vamos gerar riqueza para o país, vamos deixar de fazer o brasileiro ir lá para o Paraguai comprar. Vamos conversar com o Trump, falar, Trump, seja China, Estados Unidos, olha, nós vamos abaixar tal coisa aqui para vocês venderem mais para nós, porque nós queremos vender mais para vocês. Tudo isso que está acontecendo. Agora, a narrativa do governo falar, um governo gastador, um governo que tem uma primeira-dama, que tem o apelido de esbanja, que falou que quando alguém fala que ela gasta muito, é misoginia. Ela fala, quando falam que eu gasto muito, é misoginia. Uma mulher que gasta num tapete mais de 100 mil reais com dinheiro público. Uma mulher que pega um avião da FAB, praticamente vazio, só para ir para Moscou ficar uma semana antes do presidente, com dinheiro público, que gasta 300 mil reais, gastou em Brasília enquanto reformava onde que ela mora, em Brasília. O que é isso, cara? Tá? Mas a população tem que saber, a população, sabe, ela precisa participar desse processo, porque senão, meu amigo, não adianta chorar depois. Giga, vamos falar um pouquinho de Tatuí, que é a sua cidade, sua terra natal, uma cidade que eu conheço, inclusive. Hoje eu sei que você fica entre Tatuí e Sorocaba ali, bem pertinho daqui. Em 2024 você chegou a ensaiar uma candidatura a prefeito, seria a segunda candidatura, a terceira, né? Segunda. Segunda candidatura a prefeito, e acabou não acontecendo. Desistiu para deixar para deputado? O que aconteceu nesse meio tempo? Não, eu tenho um sonho de ser prefeito de Tatuí. E pode ter certeza, eu serei um dos melhores prefeitos da história de Tatuí. O que aconteceu em 2024 foi o seguinte, foi muito bom se tocar nesse assunto para que as pessoas, em especial de Tatuí, saibam o que aconteceu. Em 2022 eu fiquei como primeiro suplente no partido PSC. Tá? O PSC acabou, ele foi incorporado, foi vendido para o partido chamado Podemos. Da Renata Abreu. Da Renata Abreu, exatamente. Então, fiquei no Podemos. Em 2024, conversei com a dona do partido, Renata Abreu, como você citou, que eu seria candidato a prefeito de Tatuí. Ela falou, Giga, fique no meu partido, Podemos, que se você não for eleito, você continua como primeiro suplente. E eu aceitei essa sugestão. Já tinha chapa pronta, tudo pronto. Então eu viria candidato a prefeito em Tatuí pelo Podemos. Mas tem o tempo que chama janela eleitoral, que é geralmente em abril, antes de uma eleição. 6 meses antes, né? 6 meses antes. Eu teria que definir meu partido. Como a Renata Abreu já tinha deixado, fica no Podemos, tudo certinho. Quando passou a janela, eu recebi a notícia que o Podemos, esse meu partido, tinha ido para o prefeito em exercício Miguel. Eu não sei qual foi a negociação, o porquê que foi para lá, qual foi o incentivo para que o partido não ficasse comigo, ficasse com o prefeito. Até o presidente do partido em Tatuí, chamado Proença Cabeleireiro, foi morar no Rio de Janeiro depois. Alguma coisa aconteceu, né? E eu fiquei impossibilitado de sair prefeito de Tatuí em 2024, porque eu não poderia mais, pelo prazo, mudar de partido. Foi uma pena, mas os desígnios de Deus nada muda. Pode ter certeza que meu amor por Tatuí, nasci, moro em Tatuí, é incondicional. E aí, como é que estão as candidaturas regionais ali? Quantos candidatos tem lá de Tatuí, assim, se dizendo representante de Tatuí? Tatuí hoje nós temos 3 pré-candidatos. Um sou eu, o outro é filha do Gonzaga,
Quem é Gonzaga? O Gonzaga é o prefeito que empobreceu Tatuí. Tatuí hoje tem o apelido de ser cidade dormitório. Quem pôs esse apelido foi a TVT e TV Globo, nossa regional. Pessoas que moram em Tatuí, mas vão trabalhar fora. Isso é o legado que o Gonzaga deixou. O Gonzaga que não tem condições morais nem administrativas de participar de um pleito eleitoral porque ele está inelegível. Foi condenado, ele tem dezenas de processos, inclusive, que se não me falha a memória aqui, 5 ou 6 já em segunda instância condenado. O Gonzaga, o clã da família Gonzaga ali, ele tentou pôr seu genro como candidato, como possível candidato a prefeito. Ele saiu candidato uma vez a vereador e eu via pelo semblante dele que cada dia que ele ia na Câmara Municipal, ele era um semblante negativo, ele não aguentava aquilo. Tanto que ele fez o mandato de vereador, deve ter chegado e falado para o sogro, olha, eu não quero saber. Tá? Aí, como o Gonzaga não poderia ser candidato, eu acho que tem por umas 5, 6 encarnações, ele não pode ser candidato, ele convocou a esposa, Dona Maria José, uma pessoa boa, pessoa que ficava ali no seu pedaço, cuidando de neto, para ser candidata a prefeita. Tá? Eu me recordo disso, ela com o papel, ela fazia assim, tá? Ela deu uma entrevista, com todo o respeito, até com a Dona Maria José, que quando era prefeita teve um câncer, ela veio a óbito. Ela, na entrevista com a TV Globo, a gente via o sofrimento dela, tá? O que o marido impôs para ela. Tá? Eu lembro uma vez que ela falou, eu vou correr de atrás. Tá? Quer dizer, era uma pessoa que estava claro que quem tomava conta da prefeitura era o marido dela, o Gonzaga, ficha suja, tá? Que tomava conta. Então hoje você é a filha Dona dele. Maria José faleceu, aí o Gonzaga está tentando emplacar a filha Alessandra Gonzaga, que tem um perfil diferente da mãe, muito diferente da mãe, não é tão bondosa que nem... Tão bondosa não, nada de bondosa que nem era a Dona Maria José. É uma pessoa que quem conhece ela intimamente sabe quem ela é. E ela sai para deputada federal também. Também tem o Marquinhos da Santa Casa, que foi vereador, que estava com o Gonzaga, agora está com o Miguel, aquele que vai para onde a carteira dele for melhor. Tá? Também sai candidato, é pré-candidato a deputado federal. E se você, qualquer cientista político que vê as 3 candidaturas, vai detectar que o único que tem verdadeiramente condições de se eleger nessa pré-candidatura sou eu. Então, realmente, esses 2 outros pré-candidatos vêm para trabalhar. Lembrando que na eleição passada, 2022, não usei fundo eleitoral, o prefeito atual, Miguel, o Gonzaga e toda a sua família apoiaram uma candidata de Itapetininga, a Simone Marqueto, que eu, particularmente, Luiz, quando vi aquela movimentação, eu tinha 5 windy banners em Tatuí. Eu fui contar uma vez a Simone Marqueto, até porque eu não usei fundo eleitoral. A Simone Marqueto tinha mais de 200 windy banners. Eu parei de contar. Eu achava, particularmente, que perderia para a eleição aquele movimento de faz tudo, mas a população de Tatuí reconheceu o Giga Peixoto como o deputado que mais recursos mandou na história de Tatuí e me fez ter praticamente 3 vezes mais votos que a candidata Simone Marqueto, apoiada pela família Gonzaga, pelo prefeito Miguel. Isso mostra reconhecimento
E aqui eu quero deixar minha gratidão à população de Tatuí por causa disso. Mais de 17 mil votos, né, em Tatuí, na época? Foram quase 15 mil votos. Ah, quase 15. E o mais votado da cidade? E o mais votado da cidade, Simone Marqueto, parece que teve 5 mil votos, alguma coisa assim. Eu não tenho nada contra Simone Marqueto, não, tá? É só para mostrar que a população de Tatuí, ela sabia que o Guiga Peixoto foi o deputado que mais recursos mandou na história de Tatuí, sem jamais ter sido chamado para conversar com a dona Maria José, que a gente sabe que não era ela, e com o prefeito atual, Miguel, que era o vice da Maria José. Como ela faleceu, ele assumiu e na reeleição ganhou, disputando com a filha da dona Maria José, com essa Alessandra Gonzaga. Tá? E nessa eleição, só se me permite aqui, tinha um terceiro candidato que era do PT, que era um jovem chamado Eduardo Salum, um jovem que, como vereador, ele foi um vereador que não era nem base, não era nem a favor do prefeito, nem contra o prefeito. Esse vereador, Eduardo Salum, ele era Tatuí. Eu ficava impressionado com a votação dele, sempre em prol de Tatuí, vereador do PT. Meu sonho é que o Eduardo Salum endireitasse, mas também não pude votar no Eduardo Salum por ter uma ideologia diferente da minha, por ter essa ideologia de esquerda que arrebenta com o país, mas como vereador se mostrou um posicionamento firme, um posicionamento de competência, pensando sempre em Tatuí. Guiga, a gente caminha para o final do nosso bate-papo. Caso você queira deixar seu abraço final, sua mensagem final para o nosso telespectador. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade que a televisão que você está me dando no Sala Política, mais uma vez, a segunda vez, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história. Eu tenho mais passado do que futuro, estou com 65 anos, vou completar, e isso nos dá condições de tentar, como pré-candidato a deputado federal, concorrer a uma possível eleição. Mais do que isso, quero deixar a você que está nos ouvindo, que está nos vendo, que qualquer político, qualquer deputado que entra no Congresso Nacional entra já pensando na próxima eleição. Eu, quando entrei em 2018, eu pensei na próxima geração. E isso nunca vai mudar. Porque realmente nós temos que reconstruir o Brasil. Nós somos um país rico em solo. Que país do mundo, Luiz, faz até 3 safras no ano? Não existe. Nós alimentamos quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos um Brasil que não sofre tormentas climáticas, terremoto, maremoto e outras coisas assim. Nós somos um país que tem gente trabalhadora. Nós somos um país preparado para o progresso. E isso tem que partir de você, de você, de você, de você que está me vendo, de você que está... Vocês têm que fazer parte do movimento político do Brasil. E na minha mensagem final, como diz Miguel de Cervantes, esse movimento político, por uma pessoa, um sonho sonhado sozinho é impossível, mas o sonho sonhado com todo mundo é o começo de uma realização. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos que nesse momento estão nos vendo e nos escutando. Obrigado mais uma vez, Guiga. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje conversei com Guiga Peixoto, que antes de mais nada é um irmão, um amigo pessoal e pré-candidato a deputado federal pelo PRD. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14 na TV aberta, canal 8 na Claro TV. Nós alcançamos aí mais de 11 cidades, tanto da região metropolitana de Campinas quanto da região metropolitana de Piracicaba. E até a próxima.
Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica.